Olá, bom dia, quarta-feira, 4 de setembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Antes do episódio de hoje, eu peço que vocês votem no nosso podcast. Sim, estamos entre os selecionados para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil. Basta entrar no link prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br. Faça o seu login e vote por nós na categoria Assuntos Diversos. Muito obrigado! Começamos com notícias da Ucrânia, onde a cidade de Lviv, no oeste do país, longe das frentes de batalhas, foi bombardeada no início do dia de hoje. Prédios residenciais e históricos estão em chamas e aulas foram suspensas na maioria das escolas. Além disso, a capital Kiev também foi bombardeada pelos russos. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Esses ataques acontecem no dia seguinte a um dos maiores ataques feitos pelos russos contra os ucranianos desde o início dos conflitos. A cidade de Poltava, perto da fronteira com a Rússia, foi bombardeada ontem, deixando um saldo de 51 mortos e mais de 250 feridos em uma instituição militar e um hospital. Os ataques foram feitos com mísseis supersônicos que não deram tempo aos civis de procurarem abrigo, já que as sirenes na cidade alertaram apenas minutos antes dos impactos. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia renunciou. Além dele, outros 5 ministros deixaram o governo de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano pretende fazer uma grande mudança nos seus ministérios ainda este mês. É que ele vai apresentar um novo governo e o que chama de plano de vitória para o presidente americano Joe Biden durante uma viagem aos Estados Unidos em setembro. Zelensky diz que os próximos meses, até o final do ano, serão cruciais e podem determinar a vitória da Ucrânia no conflito. E olha, a tragédia dos imigrantes que tentam uma nova vida na Europa continua. Dessa vez, no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, um barco com 65 pessoas, a maioria vindas da Eritreia, naufragou na costa francesa. Pelo menos 12 pessoas morreram. Essa tragédia mostra ainda a força dos traficantes que vendem lugares em barcos clandestinos para imigrantes que tentam chegar à Inglaterra pelo canal. E em meio a tantas notícias difíceis, uma esperança. A campanha de vacinação de crianças contra a poliomielite na faixa de Gaza continua e com bons resultados. Segundo a OMS, 165 mil crianças de menos de 10 anos já foram vacinadas, um total acima do esperado para os 4 primeiros dias da campanha, que começou no último fim de semana. A intenção é imunizar 640 mil crianças daqui até o final da campanha, que ainda dura 10 dias. Israel e Hamas fizeram um acordo para pausas no conflito para que essas crianças sejam vacinadas em segurança. E na Venezuela, Nicolás Maduro tenta desviar a atenção da crise política e eleitoral que afunda o país. Em um programa de televisão, ele simplesmente declarou que vai antecipar as festas de Natal para o início de outubro. As festividades de Natal na Venezuela são grandes e duram semanas, além de serem consideradas como um dever patriótico. Famílias se reúnem para comerem hallacas e celebrar com músicas folclóricas. E Maduro aproveita então as festas para reduzir a pressão sobre ele. E depois que a Justiça da Venezuela ordenou a prisão de Edmundo González, o candidato da oposição, Brasil e Colômbia se manifestaram. Os dois países estão preocupados e dizem que não há espaço para diálogo no país vizinho. González continua escondido e pede que as atas eleitorais sejam publicadas com os resultados das eleições de julho. Já os Estados Unidos consideram aplicar novas sanções contra a Venezuela. E a Justiça da Dinamarca decide hoje se vai extraditar Paul Watson para o Japão. Ele é o fundador da ONG Sea Shepherd e lidera a luta contra os navios baleeiros. Ele foi preso em julho e é acusado pelo Japão de ter deteriorado um navio baleeiro japonês em 2010. Por isso, Paul Watson é alvo de um mandado de prisão internacional. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de votar no nosso podcast entre os melhores do ano. Obrigado a vocês que já nos deram 5 estrelas no Spotify. Vocês já são mais de 1.200 ouvintes a avaliarem o nosso podcast nessa plataforma de streaming. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!